Como nós anunciamos, a nossa entrevista de hoje é com Márcio Caniello. Ele é diretor do campus da UFCG em Sumé e também candidato à reitoria da UFCG. Professor Márcio, bom dia, seja bem-vindo à Opinião. Bom dia, Bastos Farias. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Bastos. Bom dia, professor. Bom dia, Jaqueline. Professor, nos fale um pouco como é que são as atividades lá no campus de Sumé, já que o senhor é responsável pela instalação, foi responsável pela instalação dos campos de Pombal, Cuité e também lá de Sumé. Exatamente. Nós iniciamos o processo de expansão da universidade em 2006. Fomos convidados pelo professor Thompson para elaborar o projeto de expansão da universidade que criou esses 3 novos campos. Instalamos o campus de Cuité, fomos diretor lá até 2008. E de 2009 até essa data estamos instalando o campus de Sumé. Atualmente nós temos 960 alunos no campus de Sumé. É um campus relativamente novo, com a implantação da infraestrutura ainda em processo, né? Tivemos alguma dificuldade com alguns empreiteiros em relação a atraso de obras, em relação a abandono de obras, mas graças a Deus está tudo ocorrendo muito bem no campus de Sumé, né? E hoje, aliás, sexta-feira, dia 30, nós estaremos inaugurando uma série de obras, a biblioteca, a central de aulas, enfim, uma série de obras. O professor Thompson Mariz estará lá no campus exatamente inaugurando essas obras. Baixo. Professor, quais são os cursos oferecidos pelo campus de Sumé? Inclusive, parece que a universidade já trabalha com a perspectiva da abertura de novos cursos lá. Perfeitamente, Bastos. Nós temos em Sumé 7 cursos. São 3 engenharias: engenharia de biotecnologia, engenharia de biosistemas, engenharia de produção, 2 cursos de licenciatura, licenciatura em ciências sociais e licenciatura em educação do campo, que é um curso voltado para formar professores para as escolas rurais, e 2 cursos superiores tecnológicos, que são cursos mais práticos e cursos voltados e mais curtos, né? Então temos o curso superior tecnológico em agroecologia e o curso superior tecnológico em gestão pública, né, que é o nosso curso mais concorrido. Nós tivemos uma audiência com o ministro da Educação há pouco tempo atrás, os 2 reitores, o professor Thompson, né, e o reitor da UFPB, além da bancada da Paraíba como um todo, e lá foi anunciado que o governo está preparando o Reúne 2, né, o segundo projeto de expansão das IFES. E ali foi dito que o Ministério está considerando que um campus ele deve ter pelo menos 10 cursos para ser denominado como tal. Então, dentro dessa perspectiva, e sempre nos antecipando, né, ao lançamento da própria política pública, que foi o que nós fizemos com a expansão, né, já elaborando os projetos para quando os editais saírem nós já estarmos preparados para acessarmos esses editais. Os professores do campus de Sumé estão elaborando alguns projetos pedagógicos dos cursos, e são cursos na área de agrárias, né, agronomia, zootecnia e veterinária, todos voltados para o semiárido, que em Sumé é o Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido. Quer dizer, o centro, além de um compromisso com a democratização do acesso ao ensino superior, também tem um compromisso com o desenvolvimento do semiárido, que é uma região estratégica. Então, esses cursos são fundamentais. Além disso, curso de Direito, existe uma demanda antiga do Cariri para a instalação de um curso de Direito lá naquela região, e nós estamos aí elaborando a proposta de um curso de Direito também, que ele vai ter uma formação clássica, normal, para qualquer estudante de Direito que possa depois, né, advogar na sua banca, mas também com foco no direito social. Esse novo direito, né, o direito do terceiro setor, o direito ambiental, é todo um direito engajado com os movimentos sociais, etc. Então, são esses cursos. Além desse, temos cursos na área de tecnologia da informação e também, né, um curso de educação física também que está sendo pensado. Professor Bastos, se me permite, como está, por exemplo, o projeto de implantação da nova central de aulas de laboratório e também do espaço de convivência no campus? Nós temos uma série de obras, nós estamos construindo, para vocês terem uma ideia, 3.000 metros quadrados só em laboratórios, 2.000 metros quadrados em salas de aula. Então, nós
temos aí, vamos inaugurar, como eu disse, a primeira central de aulas, tem 3 centrais de laboratório em construção e mais uma central de aulas em construção. Além disso, um ambiente de professores, ambientes administrativos, etc. O Centro de Convivência é um projeto para 2012. Né? É um projeto que já foi pactuado com a reitoria e a equipe da reitoria, arquitetos e engenheiros, estão elaborando esse projeto da praça de convivência, além da residência universitária e do restaurante universitário, que nós também estamos reivindicando para que seja construído ainda em 2012 no campus de Sumé. Professor, falou aí em coisas boas da universidade. E a UFCG também deve ter gargalo. Qual é o principal hoje da universidade? O hospital universitário seria um deles? O hospital universitário, com certeza, é um dos gargalos da universidade. Né? Teve todo um processo aí, né, de terceirização dos serviços do hospital universitário, e hoje existe uma discussão nacional sobre a redefinição do papel do perfil jurídico dos hospitais universitários. E essa é uma discussão que está viva dentro da Universidade Federal de Campina Grande, inclusive dentro do seu colegiado pleno, que é o órgão que define as políticas e os princípios adotados pela universidade. Então, existe uma empresa brasileira de serviços hospitalares, que foi criada por lei, e está em discussão na universidade se nós vamos optar por esse modelo ou não. O hospital universitário realmente é um gargalo, mas que oferece serviços à população e cada vez mais serviços à população. Nosso hospital evoluiu muito nos últimos 5 anos, em termos de atendimento, em termos de infraestrutura. Um outro gargalo, Bastos, nós temos alguns gargalos de infraestrutura. O campus de Campina Grande é um campus que está aquém, do que representa a Universidade Federal de Campina Grande. É um campus que precisa ser revitalizado. Esse é um gargalo importante, tanto para a convivência ali dentro, quanto para o bom desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão no campus. Então é preciso que o campus seja revitalizado. Um outro gargalo: recursos humanos. Nós expandimos extraordinariamente. Em 10 anos, nós triplicamos o número de vagas na Universidade Federal de Campina Grande, mas apenas duplicamos o número de professores. E o número de funcionários também não cresceu na mesma proporção. Então, é preciso que nós trabalhemos intensamente frente ao MEC, procurando, evidentemente, mais professores e mais servidores. E um terceiro gargalo, esse, digamos assim, é mais interno: a universidade precisa de se modernizar administrativamente. Nós temos uma estrutura extremamente burocratizada, lenta, pouco ágil, e pouco eficiente na tramitação dos processos, em todas as demandas que a gente tem dentro da universidade. Então, nós precisamos ter uma modernização administrativa com um processo claro de desburocratização. Ô, professor, o senhor já fala aí com a pinta de pré-candidato a reitor. O que é que o senhor acha dessa forma de ingressar na universidade? O Enem, será a forma correta? Qual é a sua avaliação? Eu sou um defensor do Enem. Quer dizer, porque é um programa nacional, é um programa que, a partir do momento que nós optamos pelo Enem, o número de vagas ociosas no vestibular diminuiu muito. Sobrava no vestibular da UFCG em torno de 20% das vagas. A população não sabe disso, porque como sobrava, não tinha como a população saber. Hoje não sobra, porque nós lançamos listas e mais listas, convocando outros candidatos. Ô, professor, sem querer interromper e dificultar o seu raciocínio, atrapalhar, mas essas chamadas não chama pessoas que não teriam condição de passar no vestibular? O nível não cai? Não, o nível não cai. O que acontece, sabe quantos candidatos nós tivemos nesse vestibular de 2012, Bastos? 60 mil candidatos. Nós tivemos mais candidatos ao vestibular da UFCG do que da UFPB, que é uma universidade maior do que a nossa dentro do nosso estado. O que ocorre é isso, claro, existe um ponto de corte. Você não existe aí candidatos que não atingem um mínimo para entrar na universidade. Tá certo? Então, o que tem ocorrido? Não tem sobrado vaga na Universidade Federal de Campina Grande. Antes sobrava em torno de 20%. Hoje não sobra um resíduo aí de 5%, 3%, 4%
no máximo das vagas. Existe um debate aí, até o senador Cássio Cunha Lima se posicionou sobre isso, aliás, na tribuna do Senado, dizendo que a gente estaria favorecendo alunos de fora. Isso não corresponde à realidade. Para você ter uma ideia, em Sumé, 70% dos nossos alunos são da região do Cariri, 70%. Em relação à Paraíba, são mais de 90% dos estudantes de Sumé são paraibanos. Mas isso não acontece com o curso de medicina, né, professor? Pelo menos o curso lá do Sertão de Medicina, eu acho que 90%, o próprio reitor teve aqui, são de pessoas de fora, né? Sempre foi. Né? Quer dizer, o que acontece é que os cursos de saúde são cursos mais concorridos, tá certo? E que realmente tem um aporte de estudantes de fora maior. Ora, se você pegar a estatística antes do Enem e depois do Enem, não vai ter grandes diferenças nesse processo. Inclusive porque nós aderimos ao Enem, mas não aderimos ao SISU, que é o Sistema Único de Vagas. Então, o estudante que quer fazer o vestibular em Campina Grande, ele tem que fazer a inscrição do vestibular aqui, especificamente na UFCG. Então, isso é um pouco diferente. Então, o que acontece? A gente sabe, por exemplo, que estudantes de Alagoas são muito comuns aqui. Isso não é ruim. Quer dizer, o que a gente precisa entender é que é uma universidade federal, né? É um concurso público. E hoje é um concurso nacional. E o Enem veio realmente a diminuir profundamente, né, o número de vagas ociosas em todas as universidades, porque a recíproca é verdadeira. Nós não sabemos quantos estudantes da Paraíba estão aí espalhados pelo Brasil. Mas isso acontece também com a nossa UEPB, né, que é estadual, é diferente da UFCG, não é isso, professor? É um outro processo de vestibular, o da UEPB, é um processo diferente. Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte, que hoje, né, a Paraíba está muito bem abonada por universidades. Aliás, nossa história de interiorização ela é precursora, ela é vanguarda, porque a primeira universidade multicamp do Brasil foi a UFPB. Né? Quer dizer, já na década de 60, com a criação do Campus 2 aqui em Campina Grande. Portanto, hoje nós temos uma malha de universidade muito grande dentro do estado da Paraíba. Nós estamos melhorando o acesso enormemente. Olha, Basta, eu não tenho dados sobre a UFCG como um todo, porque a administração não produz esses dados, infelizmente. Né? Quer dizer, você não tem uma estatística para a gente saber quantos % dos alunos da UFCG hoje são paraibanos, porque esses dados não são divulgados pela Pró-Reitoria de Ensino. Agora, como eu disse, eu tenho os dados de Sumé e quero crer, não é, que nós estamos tendo sim um acesso maior de paraibanos à universidade, que é, enfim, o nosso principal objetivo com a expansão. Professor, de olho nessa demanda, inclusive, especificamente em relação ao campus de Sumé, tem investido também, né, em idiomas, em cursos de idiomas, como o próprio inglês, francês e espanhol. Quer dizer, isso é importante exatamente para esse intercâmbio, né, que a universidade faz hoje em dia, inclusive com a exportação de softwares. Quer dizer, a gente acompanha de perto o crescimento na universidade, esses investimentos são importantes. Claro, essa é a interação da universidade com a sociedade. A universidade não pode ficar fechada nos seus muros. Então, ela tem que ter uma interface de extensão forte, que é o que nós fazemos, por exemplo, aqui em Sumé, todos os campos da universidade fazem isso. Cursos, por exemplo. Nós temos cursos de línguas oferecidos à população. Né? Assistência técnica e extensão rural, por exemplo, temos também. Essa interface em você levar o saber construído na universidade, as tecnologias desenvolvidas na universidade para a sociedade. Né? Então, bom, temos aí a extensão que é voltada prioritariamente, né, para esses setores mais carentes da sociedade, mas temos também a interface com o mercado. É importantíssima, né, a universidade poder compartilhar seus laboratórios, por exemplo, com pequenas e microempresas, né, que precisam de laboratórios para desenvolver produtos, para levar para o mercado e não conseguem. Né? Quer dizer, a universidade tem que ser um elemento dinamizador do desenvolvimento local. Aliás, no nosso estatuto, dos primeiros princípios da universidade está lá dito o seguinte, que a UFCG, né, tem que atuar no desenvolvimento da Paraíba. Nesse caso, professor, pegando essa deixa aí, o senhor é favorável à criação da Universidade do Sertão? Em tese, sim, por que não? Quer dizer, claro, se a comunidade
Isso desmembrando da UFCG? Sim, por que não? Eu acho o seguinte, veja, caso a comunidade assim entenda, né? Eu acho que quando a UFCG foi criada, havia um movimento de resistência muito grande dentro da universidade, tá certo? Mas ela foi criada, né? E isso, o que aconteceu para nós, aqui de Campina Grande, os campos do interior, a reitoria ficou mais próxima, né, da comunidade universitária. Isso facilitou muito. O gigantismo da universidade, às vezes, é um fator, não é, de criação de problemas. Então, para você reunir um colegiado pleno do Conselho Universitário, quanto se gasta em termos de diária de passagem do ano inteiro? O ano passado, a UFCG gastou mais de R$1 milhão somente em diárias. Tá certo? Então, é um recurso que poderia ser otimizado com estruturas menores. Né? Uma avaliação que se fazia com a criação da UFCG era exatamente essa. Vamos ter uma estrutura mais enxuta, não é, mais ágil, não é, mais barata em termos de custeio, tá certo? E que funcione melhor, que esteja mais próxima, evidentemente, da comunidade universitária. Então, essa é uma demanda que existe no sertão, tá certo? Que deve ser discutida com a universidade como um todo. Mas eu, sim, sou a favor dessa discussão e, em princípio, vejo com bons olhos a criação da Universidade Federal do Sertão. Professor, nós vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua com mais entrevista. Lembrando a você de casa que você pode participar também através do Twitter nesse endereço, @TVBorb-Opinião. Até já. Estamos de volta com o programa Opinião pela sua TV Borborema e você confere agora os destaques do programa Super Esportes com Rostan Lucena. Bom dia, Rostan. Olá, Jaqueline, bom dia. Daqui a pouco no Super Esportes. Campinense empata com o Botafogo no Amigão e se mantém no G4. 13 vence o Alto Esporte e garante a 4ª colocação na tabela. Paraíba vence e assume liderança do campeonato. Souza empata com o CSP e perde a liderança do estadual. O Super Esportes começa às 11h50 e você já pode enviar suas mensagens através do Twitter, @SuperEsportes10. Eu espero você. Até já. Obrigada, Rossan, pelas informações. Professor Márcio Camiello, no início do mês, a diretoria do UFCG esteve lá no campus de Sumé tratando sobre vários assuntos. Um deles é exatamente a possibilidade de instalação da sede da entidade lá no campus. Como ficou essa negociação, professor? Bom, é importante dizer, primeiramente, né, da importância das entidades dentro da universidade. A universidade é um espaço democrático em que as entidades de classe elas devem atuar de uma maneira boa e tranquila. Para isso, você tem uma infraestrutura. Né? Então, claro, nós temos um espaço no campus, que deixamos lá delimitado, chama espaço sindical, que ele vai estar disponível tanto para a Associação dos Docentes, quanto para a Associação dos Servidores Técnico-Administrativos, construírem suas sedes. É claro que nós não podemos aplicar recurso público, não é, na construção de sedes sindicais. Mas foi uma conversa muito boa com o professor Gonzalo, né, que é o novo presidente da ADUF, e lá eu coloquei à disposição essa área para que a ADUF e também a Associação dos Servidores possam ali construir os seus ambientes sindicais. Professor, e a pré-candidatura a reitor da universidade está de pé? O senhor é mesmo pré-candidato? Olha, Bastos, a gente tem conversado com muitas pessoas sobre esse assunto. Né? O processo de sucessão foi desencadeado ainda no ano passado, e numa reunião, inclusive, que o professor Thompson fez com todos os diretores, né? E naquela reunião eu coloquei, sim, o meu nome à disposição da comunidade universitária, né? Como mais uma alternativa dentro desse processo de escolha do dirigente da UFCG. Né? Construir aí uma certa experiência nesse processo de expansão da universidade, elaborando e executando esse projeto de expansão, desde 2006, executando o 3º orçamento da universidade. Né? O primeiro orçamento é o da unidade sede, o segundo orçamento da universidade é o do hospital universitário e o 3º foi da expansão. Então, adquiri, não é, uma experiência administrativa nesse processo e quero colocar o meu nome ao escrutínio aí da comunidade, sim. O senhor seria um candidato de oposição ou de situação? Nem uma coisa nem outra. Na verdade, eu sou um candidato alternativo,
porque não poderia ser um candidato de oposição, uma vez que fui da equipe do professor Thompson, né, no seu primeiro mandato. Fui convidado pelo professor Thompson, tenho por ele um apreço muito grande, acho que a administração dele foi uma administração luminosa, né? Eu equiparo a administração do professor Thompson com a do professor Linaldo, é muito importante para a expansão da universidade, mas eu acho que é preciso renovação, né? Quer dizer, então eu não sou um candidato de oposição de situação também, porque o professor Thompson tem o seu candidato. O professor Thompson não pode ser mais candidato, né? Não, ele já cumpriu o segundo, segundo mandato, exatamente. E ele apoia o vice-reitor da universidade, o professor Edilson. Né? Mas eu acho que é preciso ter renovação, né? Já faz essa equipe que está aí com o professor Thompson, já são 10 anos na administração da universidade. Então é preciso uma alternância e uma equipe, né, arejar mais, né, a equipe administrativa, e é com essa proposta que eu encaminho. Né? Mas não é oposição. Não, de maneira alguma. Né? A ideia é um processo, inclusive, de sustentabilidade a essa extraordinária expansão. Hoje nós temos uma área construída que duplicou nesses anos aí, professor Thompson. Nós temos mais 3 campos, éramos 4, são 7. Então nós precisamos ter, antes de tudo, não possibilidade de lutar por recursos em Brasília para a gente dar sustentabilidade a essa expansão. Então, eu sou um candidato alternativo, não sou de situação, porque acho também que não dá para manter a mesma equipe, não é, comandando a universidade. É preciso renovação, mas fui um quadro técnico do professor Thompson, né, e com ele, inclusive, defendi a expansão quando ninguém defendia, inclusive, a equipe dele. Quando o senhor fala, inclusive, essa questão dos seus projetos, né, à frente da reitoria, caso o senhor seja eleito, o senhor fala na questão da expansão, mas a principal preocupação é exatamente a demanda, né, do corpo docente para que realmente venha atender a novos alunos que chegam à instituição? Nós precisamos redimensionar o custeio da universidade. A gente precisa ter políticas administrativas mais modernas, no sentido de alocar os recursos de uma maneira melhor, né, otimizando o pessoal que a gente tem e lutando por um aumento. Isso aí não há dúvida nenhuma. Há falta de professores, há falta de servidores na Universidade Federal de Campina Grande. Tá certo? Então, isso, o reitor toma posse aí no dia 17 de fevereiro de 2013, ele tem que ter esse compromisso claro em sua mente, né, de buscar novos professores e servidores para a universidade. Ô professor, ser reitor da Universidade Federal da Paraíba é uma vitrine e serve até como trampolim político, porque o que se vê na UEPB, a reitora já colocou seu nome como pré-candidata à Prefeitura de Campina Grande. Como também o reitor Thompson Mariz. Seria uma vitrine? Ali é um cargo cobiçado por conta disso? Não, eu acho que as 3 universidades públicas da Paraíba têm uma folha de serviços prestada a esse Estado extraordinária. Né? Não fora as universidades, né, nós teríamos uma situação, digamos assim, econômica do Estado mais grave que nós temos hoje. Né? Não é segredo para ninguém que a Paraíba está nos últimos PIBs do Brasil. Se não fossem as universidades, talvez o nosso PIB seria o último. Então, o que acontece? São instituições, e graças a Deus, porque é o que eu digo, um Estado, né, que tem reitores candidatos a cargos políticos, isso aí é uma beleza, isso aí é uma dádiva, tá certo? Mas eu não vejo como trampolim, tá certo? Eu acho que é uma função difícil de ser desempenhada. Né? Hoje em dia, a gestão da coisa pública ela é muito difícil no Brasil. Nós temos uma lei de licitações antiga, retrógrada, que não favorece, que não impede a corrupção e não favorece a agilidade dos processos. Então é muito difícil você ser gestor hoje em dia. Mas, claro, eu acho que aquela pessoa que faz uma boa gestão, como o professor Thompson fez, como a professora Marlene fez na UEPB, se habilita, sim, a colocar seu nome à disposição para poder conduzir, no caso, a cidade de Campina Grande. Eu vejo com muito bons olhos as 2 candidaturas dos meus colegas. Professor, só para a gente finalizar rapidamente, eu gostaria que o senhor colocasse como é que está essa questão da acessibilidade no campus. Olha, a acessibilidade é um desafio que é inarredável.
É preciso a gente ter 100% de acessibilidade nos 7 campi da UFCG. Como eu disse a vocês, o campus de Campina Grande é um campus que precisa ser revitalizado. E uma das coisas que precisa ser resolvida é a questão da acessibilidade. A acessibilidade no campus de Campina Grande é muito ruim. Não é? Bom, o que nós estamos fazendo em Sumé, que é um campus novo? Existe uma comissão que está pensando isso. Né? Então, todo o projeto, o objetivo é que ele seja 100% de acessibilidade a todas as pessoas, não é? Com todas as dificuldades que possam ter. Então, eu acho que a acessibilidade é um compromisso fundamental e nós precisamos dotar o nosso campus de Campina Grande realmente de uma acessibilidade de 100% a todas as pessoas. Professor, muito obrigada pela sua participação no programa Opinião. Jaqueline, eu que agradeço, Bastos, eu que agradeço, e um abraço aí para os telespectadores da Borborema. Bastos. Boa tarde aos telespectadores, boa tarde ao professor, boa tarde à nossa amiga Jaqueline. Conversamos então com o professor Márcio Caniella, o diretor do Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, lá no campus de Sumé, e também candidato à reitoria da UFCG. Para você, um bom dia. Fica agora com o Super Esportes e Rostando Cena. Até amanhã.